Vamos lá, gente, voltando aqui, né, falando sobre direitos e garantias fundamentais ao longo da história e na Constituição de 1988. Tá? A gente falou ainda há pouco, né, a respeito das gerações de direito, como vem se dando essa evolução ao longo do tempo, né, essa evolução histórica, essas conquistas históricas, né, e aí como ao longo da história começou a se falar em gerações de direitos, né, fundamentais, chegando a dividir em três gerações clássicas, né? Hoje os doutrinadores eles vão além, falam de uma quarta, de uma quinta geração, mas os clássicos são as três gerações, né? Então a primeira geração ela faz menção aos direitos civis e políticos, né? Que foram os primeiros direitos conquistados, né? E inclui o direito ao voto, as liberdades civis e a liberdade religiosa, né? Como a liberdade religiosa. E a segunda geração, direitos de segunda geração, são os direitos sociais e coletivos, né, conquistados pelos movimentos sociais, né, que inclui sobretudo o direito à igualdade e a positivação de outros direitos, né, direitos humanos. E os transindividuais, que seria a terceira geração, que se refere a um direito mais amplo, né, mais recente, como o direito ao meio ambiente, né, a preocupação crescente com a infância e a juventude. Tá? Então essa classificação ela varia de acordo com a doutrina. Né? Alguns doutrinadores entendem que existem mais a quarta e a quinta geração. Né? Então assim, o direito ele é dinâmico ao longo do tempo, conforme a evolução, assim como passaram a existir essas três gerações. Né? Alguns doutrinadores dizem que existem, né, ou falam da quarta e da quinta geração dos direitos fundamentais. Então, afinal de contas, vamos aqui agora adentrar nessa aula, né, aos pontos principais. Vamos pontuar o que são direitos fundamentais. Né? Então, o conceito de direitos fundamentais pode ser definido, né, como direitos inerentes à pessoa humana e essenciais à vida digna. Tá? Olá, voltando. O conceito de direitos fundamentais pode ser definido como direitos inerentes à pessoa humana e essenciais à vida digna, certo? Tá? Então ainda a gente deve ressaltar aqui, né, que é dever do Estado fazer o quê? Proteger esses direitos, proteger, né, e garantir esses direitos aos cidadãos, correto? Então, no entanto, eles possuem o quê? Algumas características próprias. Quais são as características próprias que a gente vai começar a ver agora dos direitos fundamentais? Vamos lá. Os direitos fundamentais, eles são o quê? Inalienáveis, tá? Inalienáveis, eles não podem ser alienados, tá? São imprescritíveis, ok? São imprescritíveis, ou seja, eles não se esvaem com o tempo, tá? São direitos que a qualquer momento você pode recorrer e requerer que o judiciário reconheça. Eles são irrenunciáveis, tá? Tá, ok? Então os direitos fundamentais, né? Que os direitos fundamentais do indivíduo, eles são inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, tá? São universais, ou seja, porque vale para todos os indivíduos, tá? Eles são limitados, ok? São limitados, eles são históricos, porque vão evoluindo ao longo do tempo, né? São invioláveis, tá? São invioláveis, né? E são complementares, ou seja, a qualquer momento eles podem ser complementados por outros que garantam, né? Ou expandam esses direitos aos indivíduos, ok? Então, assim, estejam bem atentos. Esse material vai estar disponível na plataforma para vocês, né, principalmente em relação a essas características dos direitos fundamentais. Né, pelo menos essas primeiras 4 características aqui: inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade e universalidade. Universalidade, ok? Tá? Eles são inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e universais. Tá? E ainda se acrescentam outras aqui, mas pelo menos essas 4 características aí são fundamentais para que a gente compreenda a importância dos direitos fundamentais. Então, assim, o direito fundamental, como a gente viu, eles decorrem de uma construção histórica, né, ao longo do tempo. Então, eles são
Então, aí é que a gente vê a característica da historicidade desse direito, né? E, além disso, eles são irrenunciáveis, ou seja, ninguém pode recusar, né, recusá-los na medida em que são inerentes. Ou seja, o cara não pode dizer assim, ah, não, eu não quero meu direito à vida, né? Ele não pode renunciar, né? Ele pode até tirar a sua vida, mas ele não pode renunciar a um direito que né, pertence não só a ele, mas a toda uma coletividade. Né? Também são inalienáveis e invioláveis, isto é, tá? Não podem ser vendidos, trocados, certo? Disponibilizados ou violados, né? Sob o risco de punição do Estado. Porque a competência de quem é assegurar esse direito, garantir esse direito, a proteção desse direito ao indivíduo? O Estado. Né? Eles também são imprescritíveis, ou seja, eles não são atingidos pela prescrição, né? Pode ser exigido a qualquer tempo eles podem ser exigidos. Então, do mesmo modo, eles são universais também, né? Uma vez que se aplicam indistintamente a todos os indivíduos, correto? Aqui, eles também são, como eu falei, são concorrentes, né, porque eles podem incidir, né, ao mesmo tempo com outros direitos fundamentais, ou seja, e complementares, porque devem ser interpretados em consonância aos conjuntos do sistema jurídico. Né? Por fim, eles são limitados na medida em que se dividirem em direitos relativos e direitos absolutos. Tá? A gente não vai entrar muito nesses pormenores aqui não, a gente vai ficar mais focado nas características, nas 4 que eu falei para vocês, tá? Eu quero que vocês estudem isso. Irrenunciabilidade, inalienabilidade, inviolabilidade, imprescritibilidade. E também na universalidade. Tá? Eu vou colocar o material na plataforma para vocês. Os direitos e garantias fundamentais, eles estão dispostos na Constituição Federal, no título 2º, o segundo título da nossa Carta Magna. Tá? Os direitos e garantias fundamentais estão no título 2º da nossa Carta Magna, enquanto os direitos fundamentais, né, se referem aos direitos propriamente ditos, né, garantidos na Constituição como garantias fundamentais, né, como, por exemplo, os direitos fundamentais, o direito à vida, à liberdade, né, eles são exemplos de garantias fundamentais, Então, na busca de garantir isso daqui, a gente percebe que quais são os remédios para que se garantam isso, né? O habeas corpus, o habeas datas, né? O mandado de segurança, a mandado de injunção. Então, assim, a gente vê, por se tratar de exemplo de direitos fundamentais, um direito é o direito da pessoa. Então, toda vez que ele é negado, né? Toda vez que ele é negado esse direito, existem alguns remédios trazidos no próprio corpo da Constituição para que se garanta, né? Se garanta esse direito ao cidadão, que foi o que nós vimos antes dos remédios constitucionais. Habeas datas, habeas corpus, né? Mandado de injunção, ação popular. Tá? Os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição estão dispostos de modo geral nos seguintes artigos. Eu quero que você anote bem isso. Tá? Direitos e deveres individuais e coletivos estão previstos no artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Os direitos sociais, né, a partir do 6º ao 11º, tá, da Constituição Federal. Direitos da nacionalidade, 12 a 13, da Constituição Federal. E os direitos políticos, do 14 a 16. Ok? Certo? Então, assim, aproveitem aqui, vou colocar o material. Isso aqui já é o norte para que vocês deem uma estudada a respeito, tá? E tomem como base o material, mas estejam sempre lendo os textos da Constituição, que é bem interessante. Então, quais são os 5 principais, né, dos direitos e garantias fundamentais? O artigo 5º da Constituição, ele apresenta uma série de direitos e garantias que são fundamentais à vida digna, né? Contudo, o caput do artigo apresentam 5 direitos que possuem ainda mais importância e são basilares para o ordenamento jurídico. Tá? Então, assim, o artigo 5º ele traz um rol extenso, né, uma série de direitos e garantias, né, que são fundamentais à vida digna do ser humano. Tá? Contudo, no caput do próprio artigo,
né, ele já apresenta ali mesmo no caput 5 direitos que possuem mais importância e são basilares do ordenamento jurídico. Tá? Vamos lá ver a redação. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, vocês vão pegar o artigo 5º, você vai ler o artigo 5º, você perceber que tem um rol extenso de garantias, né, que são fundamentais à vida do ser humano, à dignidade do ser humano. Mas no próprio caput do artigo 5º ele já traz, né, cinco direitos desses que são basilares, né, para o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, se você olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, 1, direito à liberdade, 2, direito à igualdade, 3, à segurança e à propriedade, 5. Você já vê no caput do artigo 5º. Então, assim, esses são os direitos fundamentais já no caput. E ao longo do artigo 5º ele traz vários. Tá? Então, assim, o direito à vida, vamos começar por ele aqui primeiro. O direito à vida, ele engloba não apenas o direito de existir, mas de existir de modo digno, né? Ou seja, além da integridade física e moral. Isso implica o quê? Em vedação a práticas humilhantes, de tortura, né, por exemplo, e conforme dispõe o inciso 3º do artigo 5º. Então, assim, a gente percebe que é amplo, né? Quando se fala dos direitos fundamentais, por exemplo, do caput do artigo 5º, o direito à vida, né, ele não engloba só o direito da pessoa existir, né, também, né, desde a sua concepção, né, de nascer e de existir, mas não só isso, mas de existir com dignidade, com respeito à integridade física, moral, né, e o inciso 3º fala justamente disso, né? Então, assim, ele não permite que se exerça a prática de tortura, outro tratamento desumano. Diz assim, inciso 3º do artigo 5º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito? Então, assim, não basta a pessoa existir, não é só isso que o direito à vida garante, mas existir e conviver com dignidade, né, respeitabilidade, né, honorabilidade e tal, outras formas. Então, assim, a gente percebe outra forma aqui, né, o direito à vida, entre os direitos e garantias fundamentais, também diz previsto o direito à liberdade. Tá? A gente vê no caput isso daí, o direito à liberdade. O indivíduo possui o direito de ir, vir, né, estar, ficar, né, além da liberdade de crença e da liberdade de expressão. Então, o direito à liberdade previsto no caput do artigo 5º, ele é amplo, né? Ele abrange tanto a liberdade de crença, de expressão, como a liberdade de sentido estrito, liberdade de ficar, de existir, de estar, né? E assim também tem o disposto no inciso 1º do artigo 5º, no 6º, no 10º, no 15º do artigo 5º, dos incisos. Nesses incisos você percebe, por exemplo, inciso 1º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Inciso 6º, a inviolável liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia, que se refere à liberdade religiosa. Né? No inciso 10º do artigo 5º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Inciso 15, né? Aqui do artigo 5º, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, assim, perceba que aqui a liberdade que se faz referência lá no caput do artigo 5º, né, ela vem se espalhando ao longo do rol dos incisos no artigo 5º. Então, a liberdade de locomoção, de expressão, de religiosa, né, são vários tipos de liberdade, né, de crença, de consciência. Tá? Então, assim, você percebe que
que o caput do artigo 5º ele já traz uma previsão de vários direitos fundamentais. Traz também a previsão do direito à igualdade, né? E por sua vez trata o quê? Direito à igualdade, ele trata da vedação à discriminação, ou seja, todos são iguais, não pode haver distinção, né, por raça, por credo, né, por sexo. Então, toda vez pode se inferir o quê? Uma coisa aqui desse artigo. A igualdade, ela tem um aspecto o quê? Formal e um aspecto material. E essa igualdade aí também, ela é em sentido amplo, ela abrange tanto a igualdade formal quanto a igualdade material, né? E é isso a gente perceber que tem, quando se fala de igualdade formal, né, é o acesso, por exemplo, indistinto dos indivíduos aos direitos e obrigações, né? Tá uma previsão no inciso 1º, que diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Tá? E igualdade, a gente percebe que, olha, tem várias outras formas. O inciso 61, a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. 72, a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. E assim, no que se refere à igualdade material, né, igualdade material, ela se refere ao quê? À necessidade de tratamento diferenciado na medida das desigualdades. Então, assim, a gente percebe que o seguinte, né, por exemplo, quando o direito visa a regulação de relações entre desiguais, deverá observar a desigualdade com vistas à equiparação de oportunidades, ou seja, eu não posso olhar só todos a questão da igualdade como vendo todos na mesma condição. Por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa deficiente a mesma igualdade, a mesma garantia que tem que ter uma pessoa normal, tem uma pessoa portadora de necessidades especiais. Não. Essa aqui deve se favorecer para poder equiparar, equilibrar. Né? Então, a equiparação de oportunidades. O outro direito fundamental previsto no caput do artigo 5º é o direito à segurança. Né? Dentre os direitos e garantias fundamentais, o direito à segurança diz respeito ao poder de punição do Estado, né? Visando a proteção dos indivíduos. Ok? A gente viu ainda há pouco, falando das forças armadas, né? Que é uma garantia que o Estado tem que dar ao cidadão, né? É justamente a sua segurança. Tá? Então, assim, isso diz respeito à proteção dos indivíduos em face da punição do Estado. Né? O Estado ele tem que agir dentro do limite determinado pela lei. Tá? Ele não pode ultrapassar ele sob pena de ser punido por conta do excesso. Tá? E outra coisa, o princípio da anterioridade, da legalidade, né? Também previsto como direitos fundamentais. Ninguém poderá ser punido por fato que não esteja previsto em lei. Tá? Então, a gente vê aqui no inciso 39, né, do artigo 5º, mais um direito fundamental previsto no rol do artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá? Então, assim, a pessoa só vai poder ser punido se houver uma lei anterior. Alguém não pode criar uma lei para poder punir uma pessoa, não. Tem que ser anterior. Né? E a pena, da mesma forma, também tem que estar prevista. Tá? Então a gente percebe que aqui são direitos fundamentais que já estão previstos no caput do artigo 5º. Tá? Direito à propriedade. A gente percebe que também está previsto lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º. Né? Então, além da previsão da propriedade como direito de todos têm direito à propriedade, a Constituição também ela prevê que a propriedade deve atender ao princípio da função social. Né? Isso está disposto no artigo 22 e 23, do inciso 22 e 23 do artigo 5º. Né? Olha o que diz o artigo 22. Assim, é garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. Tá? Então, assim, você vê que são previstas medidas de proteção à propriedade, né? Inclusive em âmbitos judiciais, né? No caso das chamadas ações possessórias. Então, o que é quando se fala de função social da propriedade? Ou seja, para que se tenha uma propriedade? Para que alguém se tenha um teto, para que se produza numa terra, numa área de terra, né?
não é interessante que se tenha uma terra imensa na mão de uma pessoa se ela não está sendo produtiva. Se essa terra não está sendo produtiva, ela não está cumprindo a sua função social. Tá? Então, assim, a Constituição ela vem garantir o direito à propriedade, mas também a propriedade que atenda a sua função social. Os incisos 22 e 23 do artigo 5º. Tá? E aí, aqui a gente vai falar um pouco, a gente já comentou isso em Direito Constitucional 1, né? Quando se fala de colisão de direitos fundamentais. O que é a colisão de direitos fundamentais? Né? Então, assim, nem sempre o direito ele poderá ser aplicado de forma mais simples. Como assim, professor? Né? Acontece como? Em alguns casos, será impossível separar, né? Separar se o caso se refere a uma violação de um direito ou de outro. Né? E em muitas hipóteses pode ser que haja um conflito entre esses dois direitos fundamentais, tá? Então, de cada uma das partes. A colisão de direitos fundamentais, ou seja, esse conflito de direitos fundamentais, ele se refere a casos em que mais de um direito passa a ser discutido. Né? O exemplo mais conhecido de respeito aqui para a gente poder ter uma noção mais prática disso, a liberdade de expressão versus a dignidade humana. A gente está vendo isso hoje nos nossos dias. Né? Se discute muito a liberdade de expressão. Até onde vai a liberdade de expressão? O que é considerado liberdade de expressão? Tá? Eu posso, com base no meu direito individual de liberdade de expressão, sair falando o que eu quiser e ofendendo o que eu quiser? Não. Então, no momento que se colidir, por exemplo, alguém fala alguma coisa se valendo da sua liberdade de expressão que vai e afronta a dignidade da pessoa humana, ofendendo a honra, a imagem, nesse momento há o quê? Conflito entre os direitos fundamentais. Tá? Então, no momento que houver colisão entre esses conflitos, nesse momento tem que se parar, levar isso ao judiciário para que haja uma mitigação, né, se ponderar para ver quem é que está com a razão nesse caso. Né? Então, assim, se um indivíduo ofende o outro, né, incidindo a humilhação vedada constitucionalmente, qual direito prevalecerá sobre o outro? Então, nesse momento é necessário ponderar, mitigar, tá? Então, assim, a gente percebe que existe esse caráter limitador dos direitos e garantias fundamentais, né? Na medida que houver esse conflito, essa colisão, tem que se haver um sopesamento, né, dos direitos e um ajuste ao caso concreto, né? Então, assim, é uma discussão longa a respeito disso, porque tem que ser levado para o Poder Judiciário para que ele decida, já que não há um direito absoluto, tá? Não há um direito absoluto. Né? No momento que houver conflitos entre os direitos fundamentais, nesse momento tem que se haver mitigação, tem que se haver uma ponderação, um sopesamento, né? Para que se extraia dali aquele que de fato tem razão, tá? Então, os direitos de garantia fundamentais eles podem ser absolutos ou relativos, já dependendo do caso. Né? O direito fundamental absoluto são aqueles imprescindíveis à vida digna e, portanto, não podem ser sobrepostos, correto? Direito à vida, como nós vimos, a liberdade. Tá? Já os direitos fundamentais relativos, eu quero que vocês estejam atentos, isso leia o material, né? Não podem ser de caráter de essencialidade ou sua importância. Não perdem seu caráter de essencialidade ou sua importância. Né? Contudo, eles podem ser relativizados conforme as circunstâncias. Ou seja, a principal relevância dessa diferenciação está onde? Na colisão de direitos fundamentais. Né? Uma vez que eles tenham pesos idênticos, né? E é difícil avaliar qual deve ser privilegiado em detrimento de outro. Por essa razão, considerando que as exigências para uma vida digna, né? Ou seja, para o indivíduo viver ali dentro do seu ambiente, conforme a Constituição prevê ali, de paz, de harmonia, né? E resguardado a sua dignidade, né? Pode-se atribuir valor absoluto a alguns e relativos a outros. Né? No entanto, como a gente pode observar bem aqui adiante, que eu vou mostrar para vocês, né? Existe uma discussão a respeito dessa divisão. Né? Eu cito para vocês aqui, né, perguntando justamente quais são os direitos fundamentais absolutos. A doutrina e a jurisprudência majoritária, ela compreende que não existe direitos fundamentais absolutos. Eu concordo. Tá?
Isto é, em razão da necessidade de relativização já abordada, ou seja, sempre que houver um conflito, é necessário que haja uma relativização, uma mitigação, uma ponderação, um sopesamento. Então, isso para mim já diz que não há direito absoluto, né? Sempre que houver um conflito tem que se mitigar, né? E aí tem os julgados que eu coloquei aqui para vocês do STF, né? No julgado aqui no agravo regimental em 0011-716-04 de 2001, né, de São Paulo, ficou consignado o seguinte, no precedente do STF: o direito à privacidade não é absoluto, né, devendo ceder diante ao interesse público, do interesse social, ao interesse da justiça, o que se dá na forma e com observância de procedimento estabelecido em lei e com respeito ao princípio da razoabilidade. Tais conclusões deixam entrever uma característica que é própria de quaisquer direitos fundamentais, representada por aquela conhecida norma hermenêutica constitucional, segundo a qual não existem direitos fundamentais absolutos. A gente vê que o Supremo, no julgado dele, reafirmando que não há direitos absolutos. Então, mas assim, né, a gente já sabe, houve conflito, necessário mitigação, necessário que haja um sopesamento, uma relativização. Então, assim, mas algumas análises defendem que a dignidade humana ela deve operar sobre os direitos e garantias fundamentais. Né? Segundo ela, o fundamento absoluto, uma vez que previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, né, ela tem um viés voltado à vida, à existência, né, existência digna, né, teriam, nesse caso, a dignidade da pessoa humana um peso maior em eventual colisão de direitos fundamentais. Então a gente percebe aqui que a dignidade da pessoa humana ela teria uma força de direito absoluto, ou seja, os outros teriam que se ajustar a ela. Sempre que colidir a dignidade da pessoa humana com outro princípio que prevaleça, com outro direito fundamental, que prevaleça a dignidade da pessoa humana. Né? Então a gente ressalta aqui, por fim, né, as cláusulas pétreas, como a gente já estudou, o artigo 60. Né? Então, entre eles são o quê? Os direitos e garantias individuais, conforme o artigo 4º, inciso 4º do artigo 60, do parágrafo 4º, inciso 4º do artigo 60. Né? Portanto, é dever do Estado e a garantia dos direitos e lhe é vedado suprimi-los. Então, o Estado ele tem competência, ele tem que garantir, né, proteger, resguardar os direitos individuais. Tá? Então, a gente percebe que não existe, né, segundo a doutrina, segundo o próprio STF, no julgado que a gente viu, não existem direitos absolutos. Sempre que houver um conflito entre um direito e um outro, né, tem que se mitigar, tem que se relativizar, tem que se ponderar, tem que sopesar para que se extraia dali a melhor solução, no caso concreto. Tá? Mas a gente percebeu aqui ao final que quando se tratar de conflito envolvendo a dignidade da pessoa humana, esse último teria uma força maior, já que a dignidade, né, ela prevaleceria em tese ante a qualquer outro princípio. Correto? E aqui a gente conclui a segunda aula falando dos direitos e garantias fundamentais, tá? Fazendo essa diferenciação, né? Demonstrando como é que se dá, falando dos direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Eu fiz uma breve síntese nessas duas aulas e eu quero que vocês assistam, reassistam, né? Vou colocar material na plataforma também, tá? E isso vai ser objeto da nossa segunda avaliação, correto? Tá? Um abraço a todo mundo, Deus abençoe.